Olá, pastor, está me ouvindo? Seu microfone, pastor. Você está me ouvindo? Agora estou, pastor. Tudo bem aí? Como é que está, Aqui pastor? o sinal hoje está péssimo de internet, viu? Sabia que o meu também, por alguma razão, até orei, eu falei, Senhor, por favor, né? Precisamos hoje da tecnologia, todos os dias, né, pastor? Mas está tudo bem aí, pastor? Gostaria de saber. Aqui eu acessei o seu canal no YouTube e a primeira coisa que apareceu é Fazenda Maranata, e onde o pastor fala sobre isso. E o que que é a fazenda? Rapaz, Fazenda Maranata é uma fazenda aqui em Sentinela do Sul, no Rio Grande do Sul. É uma fazenda que tem vários tratamentos naturais, umas famílias muito queridas cuidam aqui. Um ambiente muito lindo, né? É sua? É a sua iniciativa? Não, não, ela já tem vários anos já. E aí eu Réveillon com eles quase todo ano. Aí eu venho, a gente convida outras pessoas, né? Para passar a virada de ano, ou ficar uma semana ou duas em tratamento. Acabei de sair de um banho ali de água morna. Ai, que delícia! Ah, eles têm tratamentos também, como a Civisa, né? Então é como se... Exata. É, Ah, é um pouco mais rústico, mas tem vários tratamentos. Tem um lago muito lindo aqui atrás, ó. olha que lugar bonito. É, Poxa, e eu vim aqui, né, para pastor, atrapalhar aí o seu descanso. Poxa, desculpa, viu? não, que isso, eu só não consegui entrar porque o sinal aqui não tá péssimo o sinal. E eu tô desde 10h50 tentando. Ai, tadinho. O meu aqui ele está com sinal assim, vacina, né? Mas que bom, pastor. Aproveita aí essas terapias, hidroterapias, né, que eles chamam. Aham. Isso aqui no serviço. Aliás, no serviço, bom, pelo menos oferecia uns anos atrás o Spa Day por um dia. Aí você ia lá e provava o serviço. Uma maravilha. Tem que ter tempo de ficar assim uma semana. É verdade. É. Então, mas que bom. Ah, vão ficar aí até quando, pastor? Eu fico aqui até o dia 8 de janeiro. 8, que benção. E espero que não haja outras vindas aí, né? Procurando pelo pastor. É tranquilo, amiga, tranquilo. Pastor. Então, estamos aqui, né, com uma participação bem especial hoje, pastor Arilton Oliveira, que dispensa apresentação, né, pastor? Eu quero, primeiramente, agradecer a sua generosidade, porque eu sei, o pastor é uma celebridade. Nós participamos juntos, não faz tempo, foi umas semanas atrás, estivemos em Belém, na cidade também de Capanema, com a equipe da Fé Pará, e eu pude ver assim, a grandiosidade do seu ministério, pastor. Eu acho que assim, Obrigado. eu sempre assisti os seus vídeos, eu sabia, né, da extensão, do alcance do seu ministério, mas eu não tinha visto pessoalmente. Então, fizemos várias ações lá juntos, né, com esse grupo, mas teve até uma conversão no hospital, né, da pessoa que estava ali, estava longe de Deus por um tempo. Quando viu o pastor Arilton, ele se emocionou, ele chorava, e também chorava pela situação que ele estava passando longe de Deus, né? E o apelo do pastor tocou o coração dele, e aquilo me tocou profundamente também. Então, pastor, muito obrigado por ter essa acessibilidade, né? O pastor se torna acessível mesmo sendo uma celebridade. Onde íamos, eram muitas fotos, pediam para tirar com o pastor, depois, né, das suas mensagens também. Então, pastor, muito obrigada por estar aqui, abençoar o nosso ministério com a mensagem para o ano novo. E o pastor Areu tem mais de 30 anos de ministério na Igreja Adventista. Ele tem esse projeto de escrita, que eu sou muito curiosa para ler alguns dos seus livros, e eu ouvi lá que o pastor tem mais de 6 livros em andamento, né? Como é que é isso? Tem algum já, antes desses 6, já tem um outro lançado, pastor? Nós temos um lançado de Daniel,
Lançamos um de Apocalipse, lançamos um sobre o Espírito Santo e nos próximos dias vai sair um sobre o santuário. Olha. E onde consegue esses livros do pastor Ari Oliveira? Na CPB você encontra o livro de Daniel e você vai encontrar no site, todos eles no meu próprio site, arilton.com. Lá você tem acesso a eles lá. Arilton.com.br, é só .com? Não, só .com. Ok, só para as pessoas não confundirem. Arilton.com. Isso aí. Isso. E o pastor Arilton é um homem apaixonado, eu sei, não só por missão, pelo seu ministério, mas pela sua família, né? A esposa Juliana. Tem 3 filhos, né, pastor? Muito lindos. Eu vi lá 3 garotos, né, na Sé de Florianópolis, o Rafael, o Mateus e o Lucas. Então, que Deus abençoe, viu, essa família aí especial, porque não é só o pastor, né? É a família que vem junto e tudo isso. Então, nós vamos abrir aqui, pastor, um bate-papo bom, mas vai ser breve, que vai nos ajudar, eu acho assim, a refletir sobre o próximo ano à luz da fé cristã. E como o pastor mesmo fala, que conhecer mais dos temas da Bíblia e a vontade de Deus em relação à nossa vida é essencial, né? Primordial em nossa caminhada, que essa seja realmente, né, nosso desejo aí para 2026. Pastor, primeira pergunta, qual o versículo ou passagem bíblica que o pastor acha que mais representa a virada do ano e um novo começo? Eu acho que Isaías, o capítulo, eu acho que é o 42, onde Deus diz assim: eis que faço uma coisa nova. Então, deixa eu só averiguar qual é o texto exato. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço novas todas as coisas. 43:19. Esse é o... Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu gosto desse texto porque ele está num contexto onde Deus relembra a Israel todas as coisas que ele fez por Israel. E depois ele diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Ou seja, o novo de Deus sempre será melhor do que tudo que Deus já fez por seu povo. Ainda que ele tivesse feito grandes milagres por Israel, ele queria que Israel pensasse numa coisa nova que Deus faria para eles. Então, nesse novo ano, Deus está projetando algo novo para nós. E o novo de Deus não é como o do homem, né? O novo do homem é uma velharia reformada. Deus não. Deus faz o novo, ele faz o inédito. E esse ano pode ser o ano mais especial de nós. Seus planos. E, pastor, essa é uma passagem muito linda, realmente. Mas como podemos aplicar os ensinamentos de Cristo, né, os ensinamentos que encontramos na Bíblia, em nossas vidas no próximo ano, mas em meio às dificuldades, os desafios que podem surgir? Eu acho que a primeira impressão que a gente tem que guardar no coração é o fato de que Deus se interessa por cada um de nós de forma individual. Deus, ele está cuidando de todas as histórias, não apenas do planeta, ele cuida de cada pessoa de forma individual. Quando a gente percebe essa presença paterna de Deus em nossa vida, todo o cuidado que ele dispensa a nós, seus filhos, é que a gente se percebe do quanto somos especiais para Deus. E a nossa obediência, ela deve vir sempre em resposta a esse cuidado divino. Não é uma obediência mecânica, é uma obediência fruto de um relacionamento de amor e de cuidado. Então, acho que essa percepção é o que vai nos ajudar a cumprir a vontade do Senhor nesse novo ano. E no ano novo, pastor, qual deve ser a nossa atitude
em relação aos erros do ano passado e as oportunidades que Deus nos dá no novo ano. Sabe aquela lista, né, de resoluções que geralmente duram, né, por alguns meses, como as academias, né? Elas estão lotadas nos primeiros, né? Os estudos são assim nos primeiros meses do ano e depois vão esfriando. Será que isso acontece também em relação à nossa fé, né, a relação que temos com Deus? Pode acontecer, mas a Bíblia apresenta um segredo que pode nos ajudar. Você vai perceber que em toda a narrativa bíblica há sempre o número 40, né? 40 anos caminhando no deserto, 40 dias Moisés no alto do Sinai, 40 dias Jesus no deserto da tentação. Segundo alguns escritores, 40 é um número que fala do tempo necessário para você criar um hábito na sua vida. Eu acho que se nós começarmos bem 2026 com bons hábitos, pensando em nossa saúde física, mental e espiritual, e se a gente consegue passar pelo menos os primeiros 40 dias do ano nessa prática, isso pode ser uma força para nos ajudar no restante do ano. Então nós precisamos criar certos hábitos saudáveis, todos os ramos da vida. Então a nossa lista ela deve existir, mas façamos uma lista que possa ser alcançável, mensurável e insistamos nisso nos primeiros 40 dias, porque isso pode se tornar um hábito em nossa vida. E aquilo que vira hábito deixa de ser um esforço muito grande, porque você passa a gostar de fazer aquilo. Então eu acho que esse pode ser um segredo na entrada desse novo ano para todos nós. Uma boa dica, né, pastor? Então, falando ontem com meu filho, eu falei para ele, olha, não importa o que aconteça em nossa vida, meu querido. Eu acho assim que são 3 coisas fundamentais que precisamos fazer. Trabalharmos sempre, né, na nossa fé. Conhecimento, adquirirmos mais conhecimento ou evoluirmos, né, no conhecimento onde já estamos atuando. E também o cuidado da nossa saúde, como o pastor falou, que é tão importante. Mas essas 3 coisas combinadas, né, podem ajudar nos 40 primeiros dias que pode se tornar um hábito. E pastor, a Bíblia diz sobre renovação e mudança. Como podemos buscar essa renovação espiritual no novo ano? Muitas pessoas olham para Deus como um pai neurótico, né, que espera apenas boas notícias dos filhos. Mas nosso Deus não é assim. Nosso Deus nos conhece. Ele lida com realidades. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a razão de nós não sermos consumidos. Se virmos o sol nascer, como ele está brilhando hoje, isso é prova de que as misericórdias do Senhor estão ativas. E a gente não deve se prender ao passado negativo. A gente não deve ficar preso a coisas erradas que nós fizemos, coisas das quais não nos orgulhamos. Nós temos que deixar o passado no passado. Pensar no novo que Deus tem para nós. E entender que a nossa vida, até que Jesus volte, será uma vida de altos e baixos, porque essa é a nossa condição humana. Mas é esse apego a Deus, mesmo nas horas mais frágeis da vida, é que vão nos dar condições de alcançarmos nosso objetivo. Não esqueçamos, a nossa carreira espiritual não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona que vai demorar um tempo, ela vai durar uma vida, mas aqueles que persistirem na caminhada, eles chegarão ao destino final. Então não nos desestimulemos com os erros do passado, mas confiemos na misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã para levantarmos a cabeça e avançarmos cada vez mais. É muito confortante sabermos disso, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia é um presente, né? Para recomeçar. Como a fé, pastor, em Deus pode nos ajudar a traçar objetivos para o próximo ano, tanto espirituais quanto pessoais? Falando da fé, Jesus diz que se nós disséssemos a um monte, saia daqui e te lança para colar, ele obedeceria, né? Então Jesus enfatiza nesta hipérbole o poder da fé. Também a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus.
Todos nós nascemos com fé. É um dom que Deus deu para todos. Mas a fé, eu sempre digo, é como um músculo. Se ela for desenvolvida, ela vai se robustecer e se fortalecer. Se nós não a utilizarmos, ela vai se atrofiar. Então, o que nós precisamos? Aproveitar todas as situações do dia a dia, todas as circunstâncias da nossa vida para usar a fé. É preciso fé para cada decisão que a gente toma, para cada iniciativa, para cada conhecimento, para cada decisão. E quando a gente escolhe, então, agir pela fé, Deus sempre vai abrir a porta para nós e nos ajudar. Então, eu acho que nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus coloca em nosso caminho para aumentar a fé. E aí se cumpre a palavra de Jesus: aquele que até pouco tem, muito lhe será dado. Mas se nós não utilizarmos o pouco que Deus nos dá, nós atrofiaremos as bênçãos dos céus. E o que significa ter esperança em Cristo, pastor, ao entrarmos no novo ano, sabendo que podem surgir dificuldades? Esperança. Falamos, né, sobre a esperança, temos Cristo, somos cristãos, parece assim que nada pode nos abalar, mas sabemos que primeiro somos humanos, né? Somos abalados pelo que nos acontece. Como que a gente trabalha com essa esperança em Cristo? O próprio Jesus, né, foi abalado por certas circunstâncias. Quando se viu abandonado por alguns discípulos, quando se viu negado por outro, traído por outro, ele sentiu isso, né? E nós também sentimos em nossas relações interpessoais. Isso é perfeitamente normal. Agora, a esperança não pode ser um estado de espírito. Eu não posso ter esperança hoje e amanhã não ter. Esperança tem que ser um modus operandi da nossa vida. Esperança de que um dia Jesus vai voltar. Após a volta dele, todas as coisas serão renovadas. Pecado não mais existirá. E nós viveremos na presença de Deus no mundo perfeito. Então a nossa esperança se baseia numa promessa. Ela não está condicionada ao meu humor, às circunstâncias que me envolvem. A nossa esperança se baseia naquilo que Jesus... Quando o centro da minha esperança é Cristo e não as circunstâncias que me envolvem, aí eu percebo de fato que eu estou seguro no plano de Deus. Há algo muito maior, não é, pastor? Além do que vemos e do que passamos, né? E como a igreja, pastor, pode ser um apoio para quem enfrenta dificuldades nos primeiros meses do ano? Ah, sim, eu acho. Em todo ano. Mas, realmente, começando o ano, que a pessoa... Estamos com uma dificuldade técnica. O pastor Arilton, ele está no Rio Grande do Sul e numa fazenda. O nome da fazenda é Fazenda Maranata. E ele, no início, o pastor Arilton comentou que ele estava com dificuldades na conexão. E vamos aguardar aí para ver se ele consegue. Ele está tentando reconectar aqui. Mas eu trabalhei lado a lado lá com o pastor Arilton, em Belém do Pará, e também numa cidade chamada Capanema, onde o diretor da Fé Pará, eles têm um hospital, e um trabalho lindo que eles fazem nesse hospital. E eu passei visitando-os com a equipe da Fé Pará, com o pastor Arilton, os leigos de quem estava fazendo hemodiálise e outros. E foi assim impressionante de ver assim, o impacto que o ministério do pastor Arilton tem, assim, não só no Brasil que eu vejo, né, mas ele é mundial. E o pastor Arilton, ele realmente está com dificuldades de conexão. Eu vejo que ele entra e cai. Vamos esperar aí, aguardar um momento. Mas agora sabemos que alguns livros do pastor Arilton estão disponíveis no site dele, arilton.com. Bem fácil, né? Arilton. Olha, o pastor Arilton está voltando, se reconectando. E eu só tenho mais algumas perguntas, aí finalizamos. Então, eu espero que a conexão dele se estabeleça para que ele possa responder essas últimas perguntas. E
E ele estava falando aí da fé, da esperança. E que essa esperança, nossa esperança no próximo ano, esteja realmente fundamentada, né, na grande promessa da vinda de Jesus. Mas para isso precisamos nos preparar e estarmos, né, em comunhão com Ele todos os dias da nossa vida. Pastor Arilton, consegue me ouvir? Agora está durando aí, Pastor Arilton. Eu acho que a sua conexão está sendo ativada. Alô, Pastor Arilton? Olá, Pastor Arilton. Sei, eu acho que ele não vai conseguir voltar. Vamos aguardar mais um pouco. Então, a pergunta que eu tinha feito ao pastor, ele está tentando voltar. Estamos aqui. Arilton Oliveira. Vocês sabiam que o pastor Arilton também tem um programa no SBT? Eu vou perguntar um pouco mais de detalhes desse programa. O SBT que está aí usando, né, usando os talentos do pastor Arilton. Mas eu não tenho certeza se esse programa é diário. Mas a última pergunta, pastor Arilton, alô, pastor Arilton, está tentando a reconexão. Olá. Olá, pastor Arilton, me ouve? Pastor Arilton, alô? Eu vejo aí a sua conexão. Caiu novamente. Que pergunta que eu estava fazendo para o pastor Arilton era como a igreja pode ser um apoio para quem enfrenta dificuldades nos primeiros anos do ano. Porque, geralmente, quando começamos um novo ano com a lista de resoluções, pensamos só nas coisas positivas, maravilhosas, divinas que vão nos acontecer, as surpresas maravilhosas. Mas não podemos esquecer que vivemos nessa dinâmica do conflito do bem e do mal. E por sermos cristãos, não estamos ilesos da maldade de outras pessoas, dos doentes, né, da sociedade. E aqui a pergunta fala como a igreja pode ser esse apoio. Eu falo assim pessoalmente, minha experiência pessoal, não só com Deus, mas com a igreja. Eu sou uma pessoa assim que eu preciso ir à igreja todos os sábados. Preciso recarregar as minhas baterias semanalmente. Não que eu não tenha comunhão com Deus, ou eu não tenho com Deus todos os dias, mas é a casa de Deus. Sabe aquele encontro especial, buscar as bênçãos especiais. E eu preciso chegar lá com os hinos da escola sabatina. Eu preciso ver o início. Parece que se eu não chegar no início, as bênçãos não serão completas. Mas Deus instituiu, né, nos deixou a igreja, né, as nossas igrejas, com pessoas capacitadas, pastores ungidos, que com conselhos, né, os conselhos pastorais, eles também podem nos ajudar. Então, a igreja, busque a Deus, encontre Deus, vá para encontrar com Deus e saia de lá, vai com seu espírito renovado das promessas de Deus. A outra pergunta que eu tinha ao pastor era como podemos buscar a paz e o perdão no novo ano, especialmente com aqueles com quem tivemos conflitos no ano anterior. Eu acho que é uma pergunta profunda. E com certeza o pastor Arilton iria dar uma mensagem assim incrível. Mas a Bíblia está cheia de promessas. Promessas maravilhosas, confortadoras, de um Deus que sabe o que passamos. Deus sabe o que eu e o que você passa aí no silêncio das suas lágrimas. Ele sabe
E no silêncio da resposta dele, ele está trabalhando. E com o perdão, como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar as outras pessoas. Estando, né, claro, numa atmosfera e num ambiente, né, seguro, que você possa perdoar as pessoas. Mas converse com Deus, busque a Deus, porque Deus transforma, Ele é capaz de transformar situações, as circunstâncias. Como tem os arautos os arautos do rei. Então, uma música que uma das minhas favoritas, que Deus faz, né, Ele faz tudo novo. Tudo novo. E isso é muito confortante. E quais são a última pergunta para o pastor seria: quais são os principais desafios espirituais que acreditamos que os cristãos devem estar atentos ao longo do novo ano? Quais são esses desafios? É a distração, não é, da vida espiritual. Pensarmos que, ok, está tudo bem na minha vida, eu não preciso de Deus, não. Não podemos deixar espaço, caminho em nossas vidas para o inimigo. O inimigo, ele procura brechinhas, sabe as pequenas raposas, as raposinhas que se tornam grandes raposas. É como na Bíblia, ou a serpente de Vênus, ela se transforma, né, no dragão lá em Apocalipse. Então nós precisamos estar atentos para a nossa vida espiritual. Não baixar a guarda. Não deixarmos de orarmos o nosso ministério de oração diante do altar. E existe, para contextualizar, há mais de 20 anos, com encontros semanais. Acredito, esse ministério nasceu, né, acreditando na oração intercessória que aconteceu na minha vida e salvou a vida do meu filho. Então, para resumir, essa história do ministério, que a base é a oração intercessória. Então, oremos, busquemos, né, as respostas de Deus, estudando a Bíblia. Temos tantos materiais, como a meditação diária, que esse ano é da escritora Ellen White. Então, muito inspiradora. Então, que Deus nos ajude, que nesse novo ano, o primeiro item da nossa lista de resoluções para 2026 seja buscarmos mais a Deus, passarmos mais tempo com Deus. Quem sabe criarmos uma nova rotina, acordarmos mais cedo para passar no mínimo meia hora com Deus. E aí estarmos espiritualmente preparados para o que o dia nos apresenta. E é o meu pedido a Deus, a minha oração, que Deus abençoe a cada família desse ministério e de quem esteja assistindo esse bate-papo, né, com o pastor. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês, com bênçãos baseadas nas promessas que Ele tem a todos nós. Se buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, estará conosco. Ele é um Deus de amor e quer ver felizes. Então, trabalhemos com Deus. Vamos servir a Deus. Deus falou que Ele veio não para ser servido, mas para servir, que esse também seja o nosso lema. De servir as pessoas ao nosso lado, de olharmos as pessoas com as lentes de Deus nesse novo ano de 2026. Que a nossa vida seja uma de servidão, de amar a Deus. Se amamos a Deus, vamos amar ao próximo. Mas também precisamos nos amar, nos cuidar e fazer de tudo para que a nossa saúde, tanto física como emocional, ela esteja bem cuidada, para que a nossa saúde espiritual seja frutífera e que possamos todos os dias trabalharmos para Deus. Que estejamos juntos, todos em 2026, unidos em oração, em crescimento espiritual, trabalhando para Deus. E nos encontraremos lá no ministério diante do altar. Muito obrigada pelo seu apoio desse Ministério 2025, que trouxe muitas bênçãos, vimos muitos milagres, muitas respostas de oração serem atendidas. E eu devo isso a cada participante desse ministério que também acredita na oração e intercessão. Deus te abençoe. Muito obrigada. Um grande abraço.